Beatriz Bracher, nasci em São Paulo, em 61. Vou fazer 55 anos esse ano. E eu acho que eu sempre gostei muito, estava falando agora de revistas, de literatura, de fazer revista, porque a primeira coisa que eu fiz foi uma revista chamada Cravo, no ginásio, que estudava e que pegava contos de vários alunos, na época do mimeógrafo ainda, e escrevia alguns contos lá. Depois tinha uma revista chamada Escrita, e eu publiquei um conto lá quando eu tinha 15 anos. Então, assim, a partir do momento em que eu comecei a ler literatura e comecei a gostar muito, a ler muito e ser uma coisa não só muito importante, mas essencial mesmo, assim, dentro da minha vida, a leitura de literatura, não o estudo dela ou saber a respeito, mas ler mesmo. Foi uma coisa que eu fui muito ligada e eu sempre escrevi, mas sem mostrar para as pessoas. Quer dizer, teve esse conto que saiu na revista Escrita e depois... E aí eu demorei para fazer a faculdade, porque eu acabei me casando cedo e tendo filhos muito cedo. Então, meu primeiro filho nasceu quando eu tinha 18 anos. E tive 3 filhos. E eu fui fazer a faculdade no Rio de Janeiro, para onde eu me mudei, onde eu morei por 12 anos. E em 88 eu estava, então, tinha começado a fazer a faculdade de letras, a graduação, e aí a gente resolveu com um grupo de amigos fazer a revista 34 Letras, que era uma revista de ensaios, de entrevista e de inéditos também, e de inéditos tanto brasileiros como estrangeiros. E a gente começou a fazer... cada número dela tinha um tema. Então, a gente escolhia, por exemplo, tinha um tema que era a relação entre história e literatura, história e ficção. E aí eu escolhi uma série de pequenos textos, a gente chamava de fragmentos, onde a gente ia colocando coisas que já tinham sido escritas a respeito, assim, textos de muitos lugares do mundo e de épocas diferentes. Então você ia lendo os ensaios a respeito disso, alguns encomendados, outros, quer dizer, alguns escritos especialmente, outros que a gente pegava do que já tinha sido escrito. E depois a gente começou a fazer nessa revista, quem fazia a diagramação foi o Carlito Carvalhosa, então tinha as chamadas páginas brancas, que a gente encomendava a algum artista plástico, intervenções que ele fazia nessas páginas, nesses trabalhos. E eu acho que foi uma revista muito, muito bacana, assim, de ensaios. No final acabou que o conselho editorial foi aumentando, entraram os professores também, o Costa Lima foi um dos professores que fez parte e outros. E nessa revista a minha questão era muito... Porque assim, pensando hoje em dia que eu sou escritora e que isso é o que eu acho... Parece que eu me tornei uma escritora e acho que é o que eu vou ser até o final. Ou, enfim, independente do que eu vou ser, eu já sou e já fiz uma obra e tenho um trabalho. Aí você fica procurando qual o caminho que veio de lá de trás, né? Então, mas a minha cabeça, ao fazer aquela revista, não era uma cabeça de escritora, era uma cabeça de leitora. E às vezes eu acho que eu escrevo como leitora hoje em dia. Talvez isso seja o que eu seja mais do que uma escritora. No sentido de abrir espaço para ler coisas que eu gostaria de ler que não existia. Então, era como se fosse a revista de uma leitora só, que seria eu e os outros sócios, né, que estavam fazendo, nós. Mas eu digo isso porque eu acho que muitos dos sócios tinham coisas a publicar que eles queriam, né? Então, era um espaço para também eles publicarem o que eles queriam. E no meu caso, não era isso naquela altura. E aí eu acabei abandonando a faculdade, a PUC, porque eu comecei a fazer editora 34, a revista acabou, e aí eu achei que estava difícil fazer os dois. E a editora 34, assim, também foi um grupo grande de pessoas, foram 8 pessoas que começaram a editora. Hoje em dia são 2 só dessas 8, mas... também tinha essa ideia de você
abrir um espaço, criar, na verdade, não é abrir, criar e organizar esse espaço de maneiras em coleções para ler o que eu gostaria de ler. Eu nunca consegui ler em outra língua. Eu leio em inglês, leio em inglês só, em espanhol. Mas eu não me sinto bem lendo em outra língua. Eu sinto que que eu aproveito quando eu estou lendo em português. Aquilo para mim tem um som que chega em outro lugar do meu cérebro. Então, você poder ter traduções boas da ficção, né, do resto do mundo e de ensaios, isso tudo para mim, era uma coisa que eu procurava quando eu fiz a editora. E as coleções, as ideias das coleções, então tinha coleção de teoria da literatura, de ficção científica, de poesia, de literatura da literatura da Europa do Leste. Chamar diretores de coleção, tinha uma sobre música também, com uma visão bem pessoal sobre o assunto. Não era ser uma coisa onde coubesse tudo. Cada coleção seria um olhar específico sobre aquele tema. Tinha a coleção trans, onde a gente publicou Deleuze, o Guattari, enfim, outros franceses. E eu acho que, enfim, que hoje em dia a editora virou outra coisa, porque algumas coleções deram certo, outras não deram certo. As coisas foram mudando, mas, enfim, eu acho que no começo, hoje é uma editora muito legal, mas eu acho que no começo eu tinha uma ideia mais de alguma maneira estar não interferindo no mundo, estar dialogando com o que estava acontecendo, né? As coleções, eu acho que elas tinham essa ideia de contribuir para o debate, de você ver o que estava faltando, não só em termos comerciais, mas da discussão que estava acontecendo no país e na academia e fora da academia também. Quando eu tinha 17 anos ou 16 anos, eu estava fazendo o último ano do ensino médio num colégio chamado Equipe, e ao lado dele o Sérgio Bianchi estava fazendo o primeiro longa-metragem dele. E eu comecei a ir assistir, então, as filmagens, e a gente ficou amigo, e como o filme não tinha dinheiro nenhum e todo mundo era demitido o tempo todo, acabou que eu fiquei com um trabalho de continuista. E que é o trabalho que é a pessoa que fica anotando qual lente que a câmera está usando, qual luz que tinha, qual roupa que a pessoa estava, se estava com a bolsa, não estava, o penteado. Porque às vezes aquela cena vai ser interrompida ali, a filmagem, e vai começar 2 semanas depois, a mesma cena, e você tem que pôr exatamente da mesma forma. Ou seja, era uma função para quem entendia de cinema e não para alguém que não tinha a menor ideia, mas, enfim, eu fiz e foi ótimo. Depois eu fiz assistência de montagem desse filme. E depois eu fui ter filho e me mudei para cá, para o Rio, e fui fazer outras coisas, mas o Sérgio Bianchi, eu mantive contato com ele. E ele, a determinada altura, me chamou para escrever um roteiro de um filme que ele queria fazer, em que o nome, naquela altura, era Discussões Vagabundas. E a gente escreveu, e durante um mês trabalhamos juntos, e daí eu vi que eu ia ter que trabalhar muito mais, e que eu não podia, porque eu tinha editora, tinha filhos, e não dava para me dedicar a isso. E ele, então, desenvolveu o roteiro com outra pessoa, e no final esse filme chama-se O Cronicamente Inviável, que foi um filme de muito sucesso, enfim, muito sucesso. E quando eu fui assistir, sobrou alguma coisa da trama, mas principalmente algumas cenas inteiras, tal qual eu tinha escrito. E foi muito impressionante ver as pessoas no cinema, enfim, achando legal aquilo e se identificando, e às vezes cenas que diziam muito a uma realidade assim minha, que eu tinha escrito, porque eu achei legal na hora, mas foi um susto ver que realmente era legal. As pessoas tinham identidade com aquilo e se emocionavam, mexia com elas. Foi, assim, impressionante no sentido em que eu fui descobrindo que talvez eu pudesse ser uma escritora.
Depois disso, enfim, daí então a editora começou em 92, em 2000 eu resolvi sair e tirar um ano sabático e me dediquei nesse ano a escrever o romance que viria a ser O Azul e Dura. Acabou o ano, eu não tinha acabado o romance, mas eu falei para os sócios que eu ia sair. Então, os romances eu escrevi O Azul e Dura em 2002, o Não Falei em 2004, Antônio em 2007. Depois vieram 2 livros de contos, que é O Meu Amor e o Garimpo. E agora, em 2015, o Anatomia do Paraíso. De roteiros de filmes, eu escrevi daí o roteiro inteiro, Os Inquilinos, que foi um longa-metragem com o Sérgio Bianchi. O Abismo Prateado, com Karim Ainus. Fiz também um trabalho em vídeo, em uma videoinstalação da Cláudia Jaguaribe, que chama-se Eu Tenho Medo de Quê? Em que ela chamou... ela fez um site na internet onde várias pessoas entravam e falavam de que elas tinham medo. Medo de aranha, medo de borboleta, medo de solidão, medo de morrer, medo de ser enterrado vivo. E falavam o medo que tinham e explicavam um pouquinho. E ela queria fazer uma videoinstalação com isso. E me chamou, e o que eu fiz foi que eu peguei várias frases e misturei e criei 30 textos. Como se fosse um sujeito só, mas não eram, quer dizer, era uma colagem e às vezes de coisas contraditórias, né? Que uma pessoa só não poderia estar dizendo aquelas 2 coisas. Mas eu acho que ficou muito interessante assim, a criação dessas 15 pessoas, 30 pessoas, e daí foram 30 pequenos roteiros de curtas-metragens para esses medos. E depois uma pequena fala que eu fiz, que chamava-se mais ou menos 40 minutos sobre o amor, que foi uma apresentação que a editora 34 chamava autores para ler alguma coisa, falar alguma coisa em um espaço público que tem em São Paulo. E eu fiz uma colagem daí de... como se fosse desde o nascimento até a morte, coisas relacionadas a amor e a sexo, e tanto de homem e mulher, como mãe e filho, pai e filho, e coisas assim. Eu digo isso e coloco no mesmo nível porque eu acho que o uso, eu faço muito nos meus livros, muita mistura de vozes, muitas... cada personagem, às vezes, tem uma narrativa diferente, fala num tom diferente, ou misturo materiais, por exemplo, O Azul e Dura, que é a história de uma moça de 42 anos que resolve fazer um balanço da vida dela, vamos dizer assim, e você entende que ela, poucos anos atrás, atropelou uma moça, uma deficiente mental, e essa moça... ela não atropelou, ela se envolveu num acidente onde ela estava guiando o carro e a cadeira de rodas da moça caiu e ela morre. E então ela vai repensar um pouco a vida dela. Então tem partes diferentes da vida com textos diferentes. E tem, no Não Falei, é a história de uma pessoa que foi um diretor de escola durante muito tempo, depois passou a dar, a ser um professor universitário. E quando ele vai se aposentar, enfim, ele começa a se lembrar das coisas, então ele pega relatórios de escola dele, tem um diário de um irmão também, tem cartas que ele acha que outras pessoas escreveram. Eu acho que esse sistema de unir coisas muito diferentes para contar uma só história é algo que estava na revista, que estava na editora, que tem nessas colagens. E nesse último livro que eu escrevi, Anatomia do Paraíso, eu acho que é onde fica mais forte isso, apesar de ser menos explícito do que em todos os outros, porque eu acho que é um narrador só que está narrando o tempo inteiro, mas faz parte da própria estrutura do texto, muitos textos que não são meus
E o texto do Milton, que é o Paraíso Perdido, é um personagem muito importante. A voz dele é uma voz que é muito importante e que não é uma voz minha também. Tem um livro de contos meu chamado Garimpo. Nesse livro tem o nome do livro é o nome de um conto, que é Garimpo, e que ele foi feito da seguinte maneira. Me convidaram para ir até um projeto, que nem teve um projeto, que eu não me lembro o nome, que se pagava a estadia de um autor durante um mês em algumas cidades do mundo, e ele descreveu uma história de amor que se passasse naquele lugar. No meu caso, o projeto era em alguma capital do Brasil. Então, eu tinha perguntado, eles não tinham dinheiro ainda, mas se eu tinha interesse em fazer, eu falei que sim, que eu gostaria que fosse em Belém, então, que é uma cidade que eu morria de curiosidade de conhecer, e eu tenho um tio que estava trabalhando num garimpo. Ele tinha um pequeno garimpo no sul do Pará. E eu tinha entendido que não precisava ser em Belém, que poderia ser em qualquer lugar do Pará. Mas demorou para ser dinheiro, demorou. Eu falei assim, quer saber, eu já vou ir lá e visitar, porque já fazia alguns anos que ele tinha um garimpo e eu queria muito conhecer, e aproveitei e fiz essa viagem. E era uma viagem, assim, para coletar elementos, para escrever o romance depois, mas é um tio que eu gosto muito e que eu queria muito ir ver o que ele estava fazendo. E foi o tio, eu falo tio, mas ele deve ser 8 anos mais velho do que eu, é muito próximo. A família da minha mãe é de 10 irmãos e a minha mãe é a mais velha, esse é o caçula. E foi o tio que apresentou, sei lá, o The Who para mim, Yes, o Pink Floyd, todo o rock progressivo com quem eu ia nos shows. Sempre foi uma pessoa muito bacana e que de repente se meteu nessa, de achar ouro e pegou malária por diversas vezes, voltou para São Paulo, abriu uma metalúrgica de fundo de quintal, deu errado e foi para lá e abriu um garimpozinho dele. Um garimpo. E eu fiquei muito impressionada lá, muito impressionada com o volume de tudo, volume de trabalho, volume de dedicação, volume de destruição, de normalidade da vida, de acordar, de dormir no meio dessas coisas muito diferentes. E eu escrevi, fiz pequenas anotações então. Aí me encomendaram um conto para a revista Granta. E eu tenho muito respeito pela revista Granta e fiquei muito feliz de terem me encomendado e queria muito poder dar para eles alguma coisa. Só que eu estava naquela altura escrevendo um roteiro com Hector Babenco, que acabou que não foi em frente, mas eu, enfim, estava me dedicando àquilo, precisava seguir, eu não podia interromper, não ia entregar. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou poder entregar, não tenho nada, mas espera um pouco que eu vou ver. E aí eu dei uma olhada nesse diário. E, de repente, estava ali o conto. Quer dizer, eu mudei algumas coisas, tirei algumas coisas, coloquei outras, introduzi algo que eu acho que mudou tudo, que foi uma introdução, onde a pessoa fala que aquele eram umas anotações de um diário da mãe dela, que tinha ido fazer as anotações para um romance, mas que a mãe tinha morrido no acidente de avião na volta. Então você começa a ler o conto sabendo que a pessoa já morreu em um acidente, que aquilo lá foi a última coisa que ela escreveu. Eu falo disso por quê? Porque de alguma maneira isso também é uma colagem, mas aí num sentido diferente. Não é que são textos de lugares diferentes. Ao você dizer que aquilo ali é um conto, é uma ficção, e que enfim, e criar a morte quer dizer, com quão pouca coisa você muda os graus e a coisa se transforma absolutamente, né? Assim, um diário, que foi um diário que eu escrevi, se eu dou para alguém ler que aquilo é um diário que eu escrevi, ela vai ler de uma maneira. Se aquilo é um conto, é uma coisa muito diferente para mim mesma. Quer dizer, porque tem uma intencionalidade ali que não havia na escrita original, que passa a ter quando você lê se aquilo é um conto. E eu achei engraçado porque teve uma amiga que não sabia como é que tinha sido isso, que é escritora, a maneira de escrever, e ela falou, não, eu adorei esse conto, e essa pessoa é muito legal, né?
A pessoa era personagem. E aí eu me senti meio que cabotina por outro lado. Eu falei, mas acho que não sou eu mesmo. Apesar de ser completamente, mas não. Eu gostei de me ver por aqueles, pelos olhos de uma leitora, né? E era outra pessoa que estava ali. Então, agora essas operações todas, de mistura de vozes, de mistura de jeitos de narrar, é uma sensação que eu tenho que cada história está me pedindo aquilo. Não é que está me pedindo, ela cria aquilo, ela cria a sua voz, ela cria a sua maneira de ser escrita. Para falar sobre a minha obra em geral, acho que está de bom também.